Perguntas? Boa tarde, meu nome é Elizabeth, eu acabei de defender o doutorado aqui na USP sobre suicídio. Eu quero agradecer, né, a fala de vocês, porque vocês tocam em dois temas que são muito caros para mim, que é fenomenologia e suicídio, né? Então, assim, eu vou tentar construir a minha pergunta partindo desses dois pontos, né? Primeiro, assim, acho que algo que para mim é básico na fenomenologia é que ela é antinaturalista, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos termos em torno do suicídio, que é morte voluntária, autoextermínio, tirar a própria vida, dar-se a própria morte, tudo isso parte de posicionamentos éticos e morais valorativos, né? Enfim, então, para a fenomenologia, o trabalho inicial é fazer uma suspensão disso, né? Fazer um epoquê. A nossa atitude natural, digamos assim, diante do suicídio é o horror, né? Mas o convite, né, o método fenomenológico nos intima a fazer uma suspensão disso, né? E aí eu lembro do Spinoza que fala, né, diante de assuntos humanos, não rir, não lamentar, não execrar, mas antes compreender, né? Então, continuando, no caso do suicídio, então, o problema não seria necessariamente morrer, porque morrer é da condição humana, todos morremos, né? Como o Tomo disse, o suicídio não é capaz de aniquilar a vida, né? Porque ainda na morte, ainda no suicídio, se inaugura novas configurações de vida, novos modos de existir. Bom, então, diante de tudo isso, qual que seria o problema, o ponto central e decisivo do suicídio que nos comove tanto? A pergunta é para todos. Enquanto você estava falando, eu estava tentando realmente relembrar das questões de que quando a gente está frente à pessoa que diz que vai se matar, ou que já tentou se matar, ou está dizendo, eu vou sair daqui e vou me matar, porque eu já tomei várias decisões, o que nos afeta? Seja eu profissional ou não, porque posso contar isso para um amigo, posso contar isso para um parente, mais difícil, mas, né, às vezes conta. Posso contar para um professor, posso contar para um funcionário, posso contar para um colega de curso, né? O que nos incomoda aí? Eu acho que é isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. É a questão de como a gente se preserva na vida inteira, ela vida como ela é. O Tom me falou sobre isso. Então, acho que, para mim, a primeira... Óbvio, né, tem muito do meu viés de ser psicólogo, mas, para o humano em geral, e aí eu acho que incomoda todo mundo, é o como cuidar. O que eu faço, o que eu posso fazer. Então, se alguém chega para mim e vai se matar, aí você falou do negócio tem um horror, a gente toma um susto, a gente fica sem saber o que falar, mas se a gente parar, suspender todas essas reações que a gente tem, porque morrer é uma questão tabu, se matar é uma questão tabu, se a gente suspende isso, dá uma respirada e começa numa relação, eu vou dizer autêntica, vou usar esse termo, genuinamente humana, e aí a gente tem termos na psicologia, como, por exemplo, empática, solidária, o que quer que seja, para estar com o outro genuinamente, eu acho que a gente tem possibilidade de ajudar. Toda vez que você se prontifica a ajudar o outro, ou cuidar do outro, quando não é disposição sua, é uma questão ética para mim. Então, não disponibilize. Nessa situação especial. Porque a pessoa, quando está com a ideação suicida, que já tentou suicídio, diz que vai se matar, ela não tem mais nenhuma outra alternativa. Então, qualquer uma que você dê que não seja verdadeira, não vai ser acatada. Não é acatada. Tanto que já tentou várias vezes, já pensou várias vezes, e agora decidiu que vai acabar, por exemplo. Nesse tempo que eu falei que eu escutei o pessoal de maio para cá, muitas das questões que eu dizia para os meus estagiários e para o meu grupo de trabalho esteja inteiro na relação e só diga aquilo que você realmente sente. Crie um vínculo de confiança. Nem que seja para garantir que a pessoa volte amanhã. Porque depois, se ela voltar amanhã e voltar no dia seguinte, já são 3 dias.
Se voltar daqui a um mês, já estão 30 dias. Então, é um vínculo básico de confiança que precisa ser resgatado e que eu vejo muito claramente que o que mais faz sofrer é exatamente isso. E essa é uma das dores da família, né? Onde foi que eu errei? Que é a pergunta do cuidado. Qual o cuidado que eu não dei, qual a atenção que eu não dei, qual é a disponibilidade humana como pai, como não sei o quê, e nossa, como professor, ou como servidor, como colega, tá? Que a gente não propiciou ao outro que estava ali sofrendo do nosso lado e a gente não chegou perto, ou a gente não deu espaço. Então, eu acho que o que mais nos dói é que nós temos essa potencialidade, e aí não é só de psicólogo, nem de psiquiatra, nem profissionais da área de saúde, como seres humanos, de ouvir o outro e cuidar do outro. Só que a gente, às vezes, se fecha, não ouve e perdemos pessoas. Eu acho que está na hora. E aí, quando eu falo isso, eu devolvo para todos nós a responsabilidade com a vida humana. E não somente para psicólogos. É minha. Quando um colega chega e diz que vai fazer isso. E ele só confia em mim. E ele diz, não conte mais para mais ninguém. Então, a responsabilidade passa a ser conjunta ali já. Se eu estou disponível para o cuidado, no sentido de preservar a vida, eu tenho que estar inteiro, verdadeiro. Aí entra em questões éticas. Você falou um pouquinho aí. Levinas, por exemplo, diz que a ética primeira é respeitar o outro mesmo antes que ele exista. Ou seja, ter o valor máximo do humano como uma concepção de que você precisa respeitar sempre aquele outro do jeito que ele é, mesmo que seja diferente da gente. Então, eu acho que passa por uma questão muito clara da gente repensar como a gente cuida uns dos outros. E aí a relação. Você vai falar? Não sei. Eu acho que o Heleno já resumiu, mas eu queria pegar um gancho em duas questões que você traz e que eu acho que é importante para nós. Porque quando a gente fala de fenomenologia, parece que a gente está falando de uma outra esfera transcendental, como se a gente fosse recriar o mundo. Então, eu tenho muito medo de que a gente transforme isso numa nova igreja apocalíptica. E é muito comum na modernidade a gente querer transformar tudo numa neo-entidade. E aí eu faço coro ao que o Tommy falou. E aí a gente se pergunta, tá, e o que é a vida? A vida está passando. Então, me parece que, assim, sim, você tem razão quando você diz que suicídio, morte, tirar a vida, são narrativas que trazem conteúdos éticos e morais contidos na sua própria polissemia, na sua própria formatação. E, ao mesmo tempo, nós, principalmente nós, psicólogos, usamos também de uma série de polissemias que também se tornam estruturas naturalizantes. Cuidado, escuta, acolhimento, subjetividade, estar com o outro. Quantas frases vazias de sentido contém a expressão estar com o outro? Contato, relação, não é? Isso, para mim, é muito representativo, porque, afinal de contas, o primeiro filósofo que impactou minha vida foi ninguém menos do que Martin Buber. E Buber é lindo de ler, mas é muito difícil de ser compreendido. E o lindo de ler transforma a poética buberiana, muitas das vezes, numa analítica representacional alienada da própria vida. Então, quantas frases vazias vêm acompanhadas de eu tu? Né? E aí eu, de novo, faço coro. Acho que é isso mesmo que a gente tem que estar falando. Falar de morte é falar de vida. Falar de vida é falar de morte. Há uma dialética da qual a gente não pode fugir. E eu acho que é aí que a fenomenologia pode me ajudar. Né? Quando você diz assim, há uma atitude, vamos dizer, natural, de horror com relação a um ato como esse. Eu acho que aí é o momento da gente pensar fenomenologicamente e pensar assim, o que é este horror? O que é o horrorizar-se? O que me horroriza quando eu me horrorizo? Né? É assim que eu tento brincar cacofonicamente com os meus alunos, para tentar fazê-los entender fenomenologia, para tentar entender clínica. Né? Eu sempre brinco que, assim, fenomenologia, para mim, é responder uma pergunta sutil e banal, do ponto de vista epistêmico, que é: o que é que eu penso quando eu penso o que eu penso? E ninguém para pensar nisso. Percebe? A gente está tão acostumado a ter um saber posto, pré-formatado, que a gente simplesmente reproduz. Nós somos como se fosse um espelho. Eu gosto muito daquela crônica do Rubem Alves, O Espelho, onde ele diz, olha, nós somos o espelho do outro. É o rosto do Levinas.
E, às vezes, a gente não se dá conta desse lugar que a gente ocupa. E, ao se perguntar sobre o que me horroriza quando me horroriza o horror do outro, e aí coisa, eu me horrorizo com o outro. Sim, e isso eu me afasto dele. Mas pode ser que o horror seja o contato, seja a conexão, né? Seja a possibilidade do, puxa vida, pela primeira vez, ao falar sobre isso, alguém se espantou. E aí, de repente, você cria uma nova conexão. A gente não sabe, a gente não tem essa estrutura mágica, né? Nós ainda não temos a varinha do Harry Potter para saber sobre isso. Então, acho que é aí que a fenomenologia pode ser um recurso muito rico, né? Voltar à vida. Eu acho que é por aí. Vou falar algumas poucas palavras. Achei muito interessante a sua pergunta, qual é o ponto central, essencial do suicídio que nos comove. Eu concordo com o professor Hileno e vou arriscar uma resposta. Eu acho que o que nos comove é justamente que essas situações de suicídio fazem com que a gente possa parar de fazer o que estamos fazendo e retomar uma sensibilidade, uma responsabilidade que foi perdida. Seja na morte por acidente, ou mesmo na morte por essa autoagressão, talvez seja o único momento na nossa sociedade que nós paramos tudo o que a gente está fazendo. Qualquer atividade administrativa, de trabalho. As pessoas param e se comovem, você usou uma palavra muito feliz. Ação de mover-se, de movimentar-se. Diante da dor, quer dizer, eu tenho participado, infelizmente, de algumas situações, né, que acabo participando de velórios de pessoas que eu não conheci, mas que isso nos toca profundamente. O pessoal da Superintendência da Prevenção que está aqui sabe disso, porque nós trabalhamos em conjunto. Não é o meu irmão, não é meu primo, às vezes não é nem meu aluno, mas é um ser humano, é um jovem, é uma criança, que seja um idoso. É um momento que a gente para se comover por aquilo que a gente se esqueceu. De cuidar, de olhar para quem está do lado, como se, fazendo isso, a gente pudesse ter evitado essas situações. E aí eu acho que, para os pais, é algo muito pesado, muitas vezes, eles serem responsabilizados pelo fato do seu filho ou da sua filha terem resolvido fazer isso. Mesmo aqueles que deixam uma carta, uma mensagem, culpabilizando, colocando a responsabilidade no outro, se eximindo da própria responsabilidade, para deixar uma dor, para deixar uma culpa, e que os pais provavelmente vão ter que trabalhar isso durante anos. Eu concordo com o Andrés mesmo. Eu acho que e aí é só nesses momentos extremos, porque aí a comoção não é só na questão do suicídio, são outras também, outras comoções também, outras que podem ser até positivas. E que também tem acontecido isso também, só em momentos extremos, quer dizer, nós perdemos a sensibilidade. A sensibilidade parece que só está no extremo. O meio ficou anestesiado, o meio é a representação, o meio só é o teórico. O meio é o cotidiano teórico do fazer automático, teorizado, e essa sensibilidade, esse colocar na vida novamente, o estar sendo vivente, vem só dessa maneira, pá! É o recolocar. E aí eu acho que a fenomenologia contribui muito, mas aí eu sou mais cauteloso, porque eu acho que a fenomenologia é algo do devagar, sabe? A fenomenologia não pode ser tão apressada. A fenomenologia contribui muito, e vem contribuir muito, mas ela não pode ser, penso eu, também teórica.
Senão ela substitui o que se critica, como isso é a representação, a fenomenologia se torna uma outra representação. Você só tirou uma coisa e substituiu por outra. A fenomenologia, no final das contas, ela muda o modo de olhar. Tem que mudar o modo de olhar. E não é um modo de olhar apenas teórico, é o modo de ser. É o modo de ser, se muda o modo de ser. E aí sim que eu penso que é a questão que o Adriano falou assim, tem um monte de palavras que são humanísticas, que são palavras que diz respeito a proximidades humanas, mas são vazias, mas são repetidas constantemente, ainda mais dentro da própria fenomenologia. E que não tem esse caráter mesmo de ser o vivente, de ser vida, e aí traz os mesmos espantos de extremos que é de sem sensibilidade. A comoção devia ser de um sorriso. E nós perdemos isso. A comoção devia ser de um olhar, de uma troca de olhar, de um olhar apaixonado que se troca, nem que seja numa paquera qualquer, se perdeu isso. Aí está a comoção. O afetado. Isso é que se perdeu. Então, isso que eu penso que é humano. Então, eu acho que se a gente pensar só em extremos... o Heleno disse, então o serviço vai ser só para aquela urgência e emergência. Se chegar nesse ponto, vamos supor, pensar o suicídio, naquele serviço de urgência e emergência, é aquilo que está acontecendo com aquela pessoa especificamente, porque demais estamos vivendo. Estamos vivendo. Em algum momento alguém não deu. É isso que eu penso. Boa tarde. Marco Aurélio Guimarães, sou professor de Medicina Legal e Bioética na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Sendo um pouco ousado na pergunta o que comove, né, o trabalho na área de medicina legal, eu tenho testemunhado nos últimos anos um aumento contínuo do número de casos de suicídio. E o que me comove, e o motivo de eu estar aqui, é testemunhar o sofrimento de quem é atingido por um caso de suicídio. Então, essa é a minha motivação para estar aqui. Como as pessoas, os sobreviventes, são impactados. A minha pergunta vem da minha vivência nos últimos 20 anos, e de pensar que há 15, quando eu comecei a prestar mais atenção nesse fato, nós tínhamos na região de Ribeirão Preto um caso de suicídio ao mês, 2002. Agora, em 2019, vamos fechar numa região de 2,5 milhões de habitantes, com aproximadamente um caso de suicídio a cada 3 dias. E não vejo, ao longo desses anos, nenhuma tendência, nem a oscilação, nem a redução do número de casos, só aumento. Do ponto de vista fenomenológico, o que está acontecendo para justificar esse só aumento? Não consegui encontrar ainda uma oscilação para justificar uma descida no número de casos. É só subida. Professor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua contribuição, uma contribuição importante, realista, que nos traz dados assustadores. E eu vou responder, meus colegas sabem isso que eu vou dizer, usando as palavras de uma colega nossa, uma professora italiana, professora Angela Lisbello, professora emérita, que veio no dia 26 de julho, depois do evento que o professor Adriano organizou sobre psicologia fenomenológica em Curitiba, e ela trouxe
essa questão da juventude que perde um sentido no seu projeto de vida, no seu projeto de existência. Algo que o professor Adriano tocou muito bem, profundamente, de forma poética. Ora, a poesia também ela é dura, também é sofrida, ela não é apenas do belo. Então, ela deixou uma mensagem que me tocou muito, e não foi apenas neste ano, foi no ano passado também, sobre um certo declínio, ou para não dizer o fim, daquilo que nós conhecemos como sociedade ocidental. Que não dá para demarcar exatamente em que dia, em que mês e que ano isso acontece. Ela é professora de filosofia, história contemporânea, percorre o mundo todo, estudando várias religiões, também fala de uma vida que perdeu um referencial de encanto, do sagrado, que isso, os seres humanos, os jovens, já não estão encontrando mais como um certo refúgio, para tentar lidar com os problemas da vida, da existência. É evidente que isso não explica tudo. Muitos falam, é uma epidemia que nós estamos vivendo. Outros médicos já me falaram, isso não pode ser considerado uma epidemia. Mas o que você está trazendo e aquilo que a gente está percebendo, na maioria das universidades públicas do nosso país, nos últimos, pelo menos, 2 anos ou 3 anos, de uma forma muito grande, muito impressionante, é algo que a gente precisa começar, de fato, a olhar, a estudar, a pesquisar, a cuidar. A Organização Mundial de Saúde propôs toda uma campanha mundial para diminuir o suicídio no mundo. O professor Neuri Botega falou isso no nosso primeiro simpósio do Escritório de Saúde Mental. Enquanto a Rússia mudou políticas públicas de restrição da compra de álcool por jovens, e isso refletiu imediatamente na queda do índice de suicídio, entre outros países, o Brasil ele tem aumentado. Exatamente como o que você falou agora, de uma maneira muito explícita, de algo que é assustador e que dificilmente a gente ouve, porque realmente preocupa. Agora, de fato, os colegas comentaram que isso existe desde a antiguidade. Então, o que aconteceu? Será que é uma epidemia? Será que não é? O que está acontecendo na nossa sociedade? Será que a notificação melhorou no norte e no nordeste do Brasil? Isso a gente sabe que melhorou. Então, os casos aumentaram. O uso da internet, essa coisa que foi comentada aqui, que é uma preocupação, inclusive, em escolas. Eu soube recentemente, eu não vou falar o nome da universidade, mas é uma das principais universidades do mundo de tecnologia, de ciência e tecnologia, que tem 2 a 3 casos por ano, o que não acontecia também há poucos anos atrás. Então, eu acho que a parte positiva de tudo isso é fazer com que nós que estamos aqui preocupados com isso, façamos alguma coisa, isso vai se refletir. É uma parada para tomar uma consciência de um problema que é gravíssimo, dificílimo, complexo, e que dificilmente ele vai ser totalmente exterminado. Mas o fato de estarmos nas universidades públicas nos preocupando com isso, a partir dessa comoção, alguma coisa começa a ser feita. Por exemplo, as nossas parcerias, que nós já começamos. Precisamos aprender com o outro. As vivências que o professor Marco Aurélio tem no Centro de Medicina Legal da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, a maioria de nós aqui sequer imagina. Então, eu fico pensando, o quão importante é para você estar aqui, ter vindo no outro simpósio, e com certeza você procura outras situações para você se fortalecer,
e lidar com essa situação de, num dia, como uma vez você me contou, estar dando aula para um aluno e, no outro dia, estar fazendo os exames do mesmo, já sem vida. Então, eu acho que tem um aspecto que é positivo, a partir da dificuldade que a gente está tendo, que a gente tem que lidar, que é essa possibilidade de podermos refletir e que cada um daqui que vai conversar com uma pessoa, com um colega que não esteve presente, já vai transmitir algo que a gente chama de um bem, né? De um bem, de uma vida, porque a vida é muito forte. Quem decide continuar vivendo é muito maior do que aqueles que decidem não continuar vivendo. Mas é o que eu falo, não é uma questão estatística, né? A colega falou bem, basta uma pessoa, uma criança, um jovem de 20 e poucos anos, um senhor de 75 anos. Por isso que eu gosto muito de uma filósofa, que nós todos aqui temos conhecimento, outras colegas também chamada Edith Stein, filósofa alemã, né, que viveu né, o nascimento do nazismo, né, da contaminação dos jovens que queriam exterminar, né, outras raças, etc. Ela tem um ditado que me marcou muito, a esteira do Buber, que marcou o Adriano, uma frase simples que ela diz assim: nós seres humanos, pisamos o mesmo chão, respiramos o mesmo ar e temos o mesmo destino. De modo que ela coloca nisso uma semelhança entre nós. A questão hierárquica, né, ela desaparece quando a gente fala de vida e de morte. Todos somos semelhantes. Em todas as ciências, em todas as unidades, em todas as profissões, apesar do conteúdo de cada unidade, de cada especialidade, todos temos que nos relacionar. E se é na relação que nós temos as dificuldades, é a partir das relações que a gente tem que procurar uma mudança, uma transformação, como o colega José Tomás defendeu hoje na tese de doutorado dele, e que também foi bastante criticado. Mas a vida universitária é assim, eu acho que a universidade nos permite que a gente possa debater, refletir juntos. Ninguém tem aqui a verdade, o saber, a técnica, o instrumento que possa modificar rapidamente uma situação social, local, nacional e mundial. Não sei se os colegas querem fazer algum comentário. Professor, eu ia dizer que a sua pergunta tem uma resposta simples. Não sei. E eu acho que é esse não saber que, para mim, é o crucial. Porque, para mim, eu acho que qualquer um de nós que falasse aqui, filosofasse, seria muito fácil a gente falar, está acontecendo um desenraizamento do mundo, um desencantamento. Concordo plenamente com tudo isso. Mas eu fico pensando assim, eu fiquei impactado, né, agora que está em moda as obras do Yuval Harari, né, fiquei impactado com uma passagem onde ele diz assim, quando, de repente eu me vi surpreso ao ele dizer, no fundo hoje, modernos, seres humanos modernos, nós vivemos muito menos as coisas do nosso mundo cotidiano do que os nossos antepassados, que a única preocupação que tinha era caçar, comer e esperar o dia seguinte. E, de repente, a gente fica aqui parando para pensar, realmente, quantos acúmulos de realidades nós não temos. Então, eu fico pensando assim, como que as cidades crescem, como que os espaços são ocupados, como que esses jovens que estão em novas e novas gerações têm essa experiência dessa nova cidade. Né? Eu sou cearense de Fortaleza e digo com maior dor no coração que a cidade que eu vivi não existe mais. A cidade que eu vivi criança, andando sozinho na rua, de bicicleta, sem mamãe saber
nada onde eu estava, nem a menor condição de usar nenhum tipo de aparelho para me procurar, e eu nunca me atrasei para almoço, e não morri, não fui sequestrado, tudo bem, posso ter sido, mas essa cidade não existe mais, porque hoje eu sou incapaz de deixar meu filho, na mesma condição que eu tinha, sair de bicicleta sozinha na rua. Então, imagina, o que é esse desenraizamento, senão a não experienciação da vida em si? Né? Eu gosto de pensar que a atitude ética se dá em situações banais, com coisas de generalidades e singelezas, do tipo permitir um outro passar. Eu gosto de usar como exemplo o sinal. Eu não paro no sinal vermelho porque eu vou ser punido. Eu devo parar no sinal vermelho para permitir ao outro a passagem. Mas a gente não tende a fazer isso, né? Então, a gente tende a uma generalidade. Então, eu fico pensando se... Né, era isso que a gente estava discutindo. É uma epidemia? Aumentou? Eu gosto de ser sempre o contraditório da turma, porque eu acho que é assim que a gente produz conhecimento. Né? A gente não produz ciência, como já dizia meu grande mestre Carl Sagan, você não produz ciência na concordância, você produz ciência na divergência. Quando um aponta o dedo para o outro, diz que está errado, e vai no argumento e prova, e, de repente, pode ser que nessa argumentação a gente cresça. Né? Será que a gente não está vivendo uma profecia, a profecia malthusiana, de forma errada? Lembra que Malthus disse que a gente estava crescendo em progressão geométrica e iríamos morrer de fome. Ele não pensou os avanços tecnológicos. E eu comecei a pensar, lendo Harari, pensando em Malthus, será que Malthus pensou certo, com linhas tortas, e, de repente, a gente está vivendo agora um desenraizamento do nosso lugar, da ocupação do lugar? Né? Minha universidade, por exemplo, uma coisa que me impacta muito na minha universidade, eu sou da Federal do Paraná, em Curitiba, é que ela é multicamp. E o que mais me impactou, para minha sorte, ainda bem, que o meu campus é o prédio histórico da UFPR. Né? Aliás, um prédio lindíssimo por fora, um monumento. Então, é um monumento que é a marca da cidade. Mas o que me impactou, além da beleza estética, anacrônica, porque ela é de pilares gregos, e não tem nada a ver pilares gregos com o Brasil, não era a beleza estética em si, mas era o fato de... Ali eu encontrei uma universidade que estava, paradoxalmente, dentro da vida absurda do mundo. Eu desço as escadarias e me deparo com o absurdo da vida, que é o morador de rua, que é o policial, que é o cara que está atravessando a rua, que é a senhora, que é um menininho, que é uma praça, ela está na frente de uma praça. Eu desço, eu tenho banco, ou seja, eu tenho a absurdidade da vida, eu tenho a diversidade da vida. Então, eu fico pensando, será que esse aumento não fala desse desenraizamento de um não-lugar, de uma pessoa que, de repente, está ali vivendo e não está se sentindo nesse lugar? Não sei, são reflexões. Né? Mas dá o que pensar. E eu acho que o exercício é exatamente esse exercício de estar tentando refletir em cima disso, que nos impacta. Né? A gente poderia responder mais uma? Aqui? Olá. Boa tarde. As duas últimas questões, então, e a gente encerra, tá bem? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer todo o conhecimento, né, que vocês nos passaram hoje. Meu nome é Gabriele, eu estudo na Letras aqui na FEFELESH. Né? Não sei se isso ocorre nos outros institutos aqui da USP, mas nós temos na Letras um grande número de alunos que faz tratamento psiquiátrico, que toma remédio, que tem questões de tendências suicidas, depressão e outros problemas dessa natureza. E todos muito conectados, né, com a tecnologia, eu me coloco nisso também. Tanto que nas assembleias, que ninguém discute, ninguém joga uma ideia diferente. As discussões, as confusões, as brigas, elas ocorrem no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp. No cara a cara ninguém fala nada, ninguém discorda de nada, são todos lindos, perfeitos, mas essa coisa mais humana da diferença, do brigar, do não concordar, só nas redes sociais mesmo. E
uma coisa que foi falada que eu achei muito interessante foi essa questão da abstração, né? E eu gostaria de saber um pouco mais sobre como as redes sociais, a internet, a tecnologia, ela se relaciona não só com o suicídio, mas com todas essas questões de saúde mental que a gente tanto vê. E, por fim, eu gostaria que, se vocês pudessem me recomendar algum estudo, algum artigo que fale sobre essa temática da tecnologia e da saúde mental. Obrigada. Vai juntar as duas perguntas? Juntar as duas? Juntar a outra também? Faz tudo de uma vez. A gente poderia juntar outra pergunta também? E aí a gente responde. Boa tarde, muito obrigada, né, pela fala de vocês. Meu nome é Carolina, eu faço mestrado na psiquiatria da USP, né, nas clínicas. E a minha pergunta é mais sobre a prática de vocês, né? Então, acredito que essa pergunta seja mais voltada para o professor Hileno e para o professor Andrés. Então, como é a experiência, a vivência de vocês com essas iniciativas, né, de grupos de apoio? Como é a estrutura disso? Alunos que não têm questões de depressão, assim, podem participar? Ou é só focado entre psicólogos, psiquiatras? Enfim, gostaria de saber essa vivência e também qual é o resultado disso, né? Até agora, quais foram os feedbacks? Se os casos que vocês trataram foram positivos ou se não, enfim, relatos marcantes gostaria de saber também. Muito obrigada. Vamos começar outra conferência. Bom, eu trabalho, como eu disse, com crises que eu chamo do tipo psicótica, que são as crises que não necessariamente já são uma doença, um transtorno, mas que as pessoas fazem as primeiras crises, que a gente chama de prodrômicas, para quem trabalha na área, né? Apresenta os primeiros sinais, os primeiros sintomas, entra em crise, a gente acolhe e tal, há 18 anos. E muitas dessas pessoas que nos procuravam ou nos procuram, tinha, por consequência dessas crises, também o tema suicídio. Esse grupo meu trabalha, para dar ideia da complexidade, porque ele foi estruturado há 18 anos. Eu fiz doutorado do sanduíche na Inglaterra, e lá eu entrei em contato com o movimento da intervenção precoce nas psicoses, que preconiza a história de quanto mais cedo você intervir nas manifestações, nos sinais e nos sintomas, menos a pessoa tem a chance de desenvolver a doença. É a corrente preventivista da psiquiatria. Começou com Kaplan na época em que a gente estudava psicopatologia. A ideia é de que, se você detecta o mais cedo possível, você tem condições de ajudar o mais rápido possível. E se uma pessoa que teve uma primeira crise é uma coisa, uma pessoa que teve 12 crises é outra. Então, se você atua na primeira crise, você ainda tem, digamos assim, preservado questões pessoais, corporais, relacionais, existenciais, se a gente pegar as palavras mais fenomenológicas, ainda muito preservadas. Então, você tem muita chance de fazer essas coisas. Mas quando você pega as pessoas, aí eu já estou entrando no terreno da tentativa do suicídio, onde essas coisas já estão muito agravadas, cronificadas, que é aquela diferença que a gente faz entre pensamento suicida, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio. Quando eu montei o núcleo para escutar essas pessoas, eu escutei mais de 150, e de lá para cá, eu devo ter escutado mais umas 200, quer dizer, eu não, a equipe, né, porque eu sozinho não dou conta de fazer tudo isso. Meu grupo de crise tem hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de 30 pessoas, entre mestrandos, doutorandos, profissionais voluntários, estagiários e auxiliares de pesquisa. Então, vocês observem que, para lidar com uma pessoa em crise, ou em situações de sofrimento psíquico grave, que eu chamo, eu preciso de um batalhão. Não é uma pessoa, um profissional, ou 3, 4 que vão dar conta disso, não. A mesma ideia se passa, eu acho, com relação à questão da tentativa de suicídio. Porque você pode pegar uma pessoa com ideação que conversa numa boa. Aí qualquer pessoa pode conversar. Se sabe conversar, se tem vínculo, se tem confiança, conversa. Mas uma pessoa que já chega e diz assim, eu já tentei 3 vezes, as 3 vezes que eu tentei não foram efetivas, mas na próxima, a depender do que acontecer comigo, eu vou ser definitivo, eu vou ser letal, né?
porque aí entra na internet, procura saber qual é a quantidade exata de remédio, ou se o enforcamento mata mais, ou se é uma arma de fogo, se não sei o quê. Pesquisa, se prepara e monta a cena, a letalidade, quer dizer, o risco é altíssimo. Então, a depender de quem está escutando, você tem atitudes diferentes. Se você tem uma pessoa com tentativa de suicídio, está precisando de um cuidado maior. Se a pessoa está dizendo, eu vou sair daqui, vou me matar para você, você tem que buscar ajuda profissional. Tá? E nessa ajuda profissional, porque eu acho que tem a ver com o escritório, tem a ver com o NEPASD, que a gente precisa fazer redes, a gente precisa de várias pessoas fazendo isso, como eu fiz no grupo lá, por exemplo, de crise. Mas tem um caso, aí você me perguntou de caso, começando a resposta por aqui, que lá na universidade tem todo mundo já conhece, já sabe, porque ela faz um curso e estava muito mal, a vida dela é horrível do ponto de vista pessoal, né, o pai abandonou, a mãe, ela efetivamente não tem boa relação, vive brigando o tempo inteiro, ela já tem quadro de depressão desde 10 anos de idade, segundo o histórico psiquiátrico dela, tem multidiagnóstico, é depressão, é transtorno bipolar, é transtorno borderline, ela tem quase todos os diagnósticos, uma meia dúzia de diagnósticos, já entrou em várias terapias, não deu certo, já entrou com várias medicações, não deu certo. Tá? Em toda relação, e aí a característica, que ela entra, ela destrói, ela não consegue ficar no mundo, e aí ela estava terminando, das 3 disciplinas que ela pegou, ela conseguiu ficar só em uma, e ela não deu conta de fazer porque ela acordou muito mal por causa da medicação, não sei o que, eu fui falar para a professora de que não ia dar conta de fazer o curso, de fazer o trabalho final, né, se ela podia trancar. Ela falou assim, você não dá conta a professora vira e disse, você não dá conta de fazer o trabalho, você não devia estar na universidade. Essa menina foi na ouvidoria, fez uma queixa contra a professora e tentou suicídio. Conseguimos interceptar, quer dizer, não foi efetivo. Porque uma das características dessa pessoa especificamente é a ambivalência. Ela ameaça o tempo todo, ela tenta o tempo todo, mas ela não quer se matar. E ela resolveu sempre acusar as relações, que é o que o Andrés colocou. Então, é a professora, é a mãe, é o psicólogo, é não sei o que, essa coisa toda. Toda vez que ela se vê ameaçada de perder alguma coisa nas relações, ela tenta suicídio, mas ela não se mata de fato. Então, ela se tornou, hoje em dia, um fantasma, aquela que ameaça. Ninguém pode falar nada porque ela se mata. Então, não tem só chantagem, não tem só tentativas, que ela já fez muitas. Tem o desespero dela não saber o que fazer com o próprio sofrimento. Ela não sabe sair disso. Até que a gente conseguiu agora, quer dizer, conseguiu há um pouco tempo atrás, uma das doutoras que formaram no meu grupo, que fez um ótimo vínculo com ela, aí vem a história do vínculo. E aí, quando eu falo que tem que ser genuíno, que você fala para o outro, ou na terapia, que o vínculo tem que ser verdadeiro, para poder você dizer coisas significativas. Ela fez um excelente vínculo. Quando a psicóloga contrapôs, questionou, ela disse, quem é você para que está questionando? Você pode ter certeza que eu vou vir aqui na próxima sessão, tá? Vou te matar e vou me matar. Né? No dia seguinte, meio dia antes da sessão, eu disse, eu estou indo aí para fazer o que eu prometi ontem. Então, todo mundo desespero, né? E eu, como coordenador do grupo, opa, suspende tudo, evacua o prédio, tá? Sai todo mundo de perto, vamos botar a segurança da universidade para saber se ela está vindo essa coisa toda, porque, na dúvida, eu não duvido. Eu não duvido que ela faça isso mesmo, não, porque ela pode estar esperando só essa gota d'água. Mas, felizmente, e como a gente nunca sabe a priori, não era essa a opção. A opção ela estava testando para saber se essa psicóloga realmente ainda aguentava o tanto de agressividade que ela tinha na relação. Ela não apareceu nesse dia, apesar da panaceia toda que eu aprontei, né, de botar segurança, chamar tudo quanto é coisa, evacuar o prédio, não sei o que, barará, né? Ela depois ligou para a terapeuta chorando, e aí pediu sessão na próxima semana, e não sei o quê. A partir daí fez um vínculo, se a gente pensar do ponto de vista psicanalítico, fez um vínculo de materno. Ela arranjou uma mãe. Só que na figura da terapeuta. Agora ela está fazendo terapia. Sabe qual é a última informação que eu tive? Que todo mundo fica perguntando, porque é caso ícone. Todo mundo sabe, a universidade inteira sabe quem é. Que já é uma estigmatização. Ela disse, realmente, não é a universidade que não me quer aqui. Eu acho que eu não estou preparada para estar no meio de vocês. Então, ela começou a entrar para repensar os valores dela consigo mesmo, para depois olhar para os outros, que é o que ela não fazia. Agora, ela começou a olhar para ela, tem possibilidade de rever esse projeto, quem sabe até não ficar na universidade, ou se ficar na universidade, ficar com outra qualidade. E aí mudar o curso disso aí, mas isso vai levar tempo.
Aí, quando você perguntou que chocou, porque mexe muito com a gente. A pessoa chegar e dizer assim, eu vou me matar, vou te matar, ou eu saindo daqui vou me jogar no carro ali na frente. Como muitas pessoas dizem. E a gente não deixa sair, a gente fica até meia-noite conversando com a pessoa. Né? Até garantir de que, então vamos fazer o seguinte, vou te levar para casa e amanhã você vem de novo conversar comigo, beleza? Tá. Conseguimos esse acordo? Tá. Então, mais meio-dia. Depois mais um dia, aquilo que eu falei, né? Depois mais 30 dias. Que é a tentativa que a gente faz do ponto de vista da terapêutica. Agora, é uma clínica que exige muito. Não é uma clínica que todo psicólogo pode fazer, ou todo mundo está disponível para fazer, todo mundo dá conta de fazer. Nem todo mundo dá conta de fazer isso, não. Tem que ter disponibilidade. E aí, algumas pessoas têm essa disponibilidade natural, sem ser psicólogo, ou sendo psicólogo, para trabalhar, tem que ter realmente uma dedicação muito grande, porque o Levinas fala, quando você tem que respeitar o outro, do jeito que ele é, seja como for, e você tem essa atitude em relação a essa pessoa, você se torna responsável por ela. E não é o Pequeno Príncipe que está falando, não, tá? É o Levinas. A despeito do Pequeno Príncipe, tem exatamente a questão, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Se é isso na tentativa do suicídio, quando você diz assim, eu estou com você, vou ver o que nós juntos podemos fazer, nós estamos nos responsabilizando pelo outro. Isso tem que ser genuíno, porque se não for, quebra-se. Bom, eu vou falar rapidamente, alguns minutinhos, a gente precisa encerrar. Só para a Gabriele, eu vou pedir para você me encaminhar um e-mail para o Escritório de Saúde Mental, tudo junto, @usp.br. Eu te coloco em contato com uma pós-doutoranda que tem muitos artigos que eu acho que ela pode te encaminhar sobre. E já também a FEFELESH, nós sabemos, é uma das maiores unidades da universidade, são 14 mil alunos. Né? As outras unidades também têm situações muito semelhantes a essas que você relatou. Alunos tentam se organizar da melhor forma possível, às vezes professores, os dirigentes, etc., para tentar dar conta de todos esses fenômenos. Com respeito à colocação da Carolina, o Escritório de Saúde Mental ele está funcionando atualmente com 35 pessoas. Nós temos 2 pós-doutorandos, 2 doutorandas, temos psicólogos formados, voluntários, temos também alguns alunos do Instituto de Psicologia e temos uma parceria nova com o pessoal da FMU, aprovado pela SAS, aprovado também pela Pró-Reitoria de Graduação. Vamos conseguir também a contratação de um estagiário, que não seja do Instituto de Psicologia, porque nós também recebemos alunos do Instituto de Psicologia. Eu acho que o principal do Escritório de Saúde Mental é manter o sigilo e a ética total daqueles que nos procuram. Então, todo aluno que procura o Escritório de Saúde Mental pelo e-mail, pelo site, que vocês podem entrar pela Pró-Reitoria de Graduação, ali vocês acessam o site, e a possibilidade também de preencher um formulário, todos são rapidamente acolhidos, o mais rápido que a gente possa, não demora muito tempo, de uma forma bastante desburocratizada, e no acolhimento, a gente teve 3 semestres até agora, o segundo semestre de 2018 e os 2 semestres deste ano. No segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre, só eu acolhi 198 alunos. Eu, professor de uma unidade, vice-diretor do Instituto de Psicologia. E eu posso te dizer que eu aprendi muito com cada relato desses alunos de várias universidades. Não se trata de uma mera triagem para ver o que a gente vai fazer e como a gente vai encaminhar. Não se trata apenas de ficar coletando dados, mas sim se trata de se interessar pelo que o outro tem a dizer. E foram inúmeros os jovens, a maioria da graduação, mas também da pós-graduação, pós-doutorandos, da mobilidade internacional também. Foram inúmeros os jovens que relatavam a sua biografia
não só o que está acontecendo na atualidade, no seu histórico escolar, que geralmente eles vão muito bem. Alguns, sim, vão mal, têm problemas, trancamento, o que eu vou fazer, etc., por causa de depressão, por exemplo. Então, tem muitos casos que eu poderia te relatar e que foram bastante positivos já no primeiro acolhimento. Quando um aluno, quando um jovem percebe que aquele que está acolhendo, de fato, está interessado por conhecê-lo, minimamente que seja, por ouvi-lo, por tentar compreendê-lo, isso por si, eu digo, já é terapêutico. E a partir daí a gente oferece modalidades de atendimento, pesquisas clínicas, arte-terapia, avaliação de personalidade e 2 modalidades de pós-doutorado, ou mesmo psicoterapia breve, de alguns meses, desde que eles concordem com isso. Nós falamos muito claramente dos nossos limites. Então, assim, o retorno é realmente muito interessante. Eu posso garantir que nós aprendemos muito ouvindo o relato dos alunos. De modo que, às vezes, eles vêm com uma esperança, com uma chama pequenininha, e essa chama parece que aumenta. A possibilidade, mesmo que eles concordando de ir para uma pesquisa clínica, que também o nosso interesse não é apenas coletar dados para publicar artigos científicos. Toda pesquisa clínica, na minha opinião, né, seja da psiquiatria ou da psicologia, ela deve prezar por um cuidado com aquele que está participando. E geralmente nós somos muito cuidadosos no sentido de dar um retorno para os mesmos, e as parcerias estão aumentando. Há muitas pessoas interessadas em colaborar, genuinamente, pessoas querendo ser solidárias. Eu entrevisto, e a partir daí eu vejo, né, qual a possibilidade da pessoa realmente participar. E agora, a partir do próximo ano, a gente vai ter melhora das condições. Hoje a gente tem uma sala que estão com todos os horários lotados, de 8 às 6 horas da tarde, às vezes até 7 horas da tarde. Mas quando tem solicitações de acolhimento, nós conseguimos uma segunda sala lá no escritório de saúde mental, e no ano que vem, então, teremos 5 salas de atendimento, e também muito próximos ao Acolhe USP. Né? As pesquisas têm mostrado que muitos jovens, por exemplo, em festas, por causa de um abuso do uso de drogas, pode se colocar em maus lençóis. Isso não quer dizer vício em drogas. Basta uma festa para ter um ato impulsivo que a pessoa pode se machucar, ou mesmo acabar com a própria vida. Então, são inúmeros os relatos. Eu já tive situações que uma pessoa, só para terminar, ela voltou depois de quase 3, 4 semanas para fazer uma avaliação comigo, e ela disse: professor, eu melhorei tanto depois da nossa conversa. E ficamos conversando sobre aquilo, a pessoa aceitou fazer a avaliação, ela foi para fazer a avaliação. Depois que eu li o termo de consentimento livre e esclarecido, que falava sobre do que se tratava aquela avaliação, eu pergunto: você tem alguma dúvida? E a pessoa diz: eu tenho sim, é sobre essa palavra ideação suicida. Quero falar sobre isso. E ela trouxe relatos da sua infância, que ela não tinha falado no acolhimento. E passei 1h45 conversando com essa aluna, e evidentemente eu não fiz a avaliação psicológica. Ficou para uma outra oportunidade. Obrigado pela sua colocação, gente. Vou ter que encerrar. Em nome da Pró-Reitoria de Graduação, agradecer todo mundo. Preciso levar meus colegas para o aeroporto. Vocês sabem como é o trânsito da nossa cidade. Muitíssimo obrigado pela atenção dos que estão presentes aqui, dos que estão também nos acompanhando online. E esperamos oferecer também no ano que vem outras atividades, ampliando, né, a abordagem e o conhecimento da saúde mental de uma maneira geral, não apenas do suicídio. Muito obrigado.
Vídeo. A Cecília, que estava com o vídeo atrasado do evento. Olha lá, Cecília. Ah, é ela? Não é que foi ela que gravou? Foi a... Na verdade, eu falei com a Foi ela que gravou. Jaqueline. Mas não é da Cecília? Não era dela? Mas é do pessoal? Eu acho que é. Cecília. Opa, ela represente. Nossa, que coisa maravilhosa. Yasmin prometeram agora para dia 15 de novembro. Qual é a data mesmo lá de Portugal? Mas me manda. Não sei se é 23, 24, 24, 26. Então a gente vai ter que pegar a semana de Publicitário. Então não vou. Espera aí que eu tenho que te dar um negócio. Pra você guardar já lá. Olha, a prima falou que lá eles compram esse natural, que é para você temperar do jeito que você quer, com azeite que você quiser. Porque aquele que vem com azeite não é o melhor. E é o melhor, o natural, porque você come o natural e você tempera do jeito que você quer. Ela falou que lá é para turista. Então ela falou para você experimentar. Eu falei, acho que ele não deve ter comprado esse natural. Entendeu? E aí ele tempera, sei que você tem os azeites bons lá, e aí você